Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. Os irmãos presos pelo desaparecimento de jornalista britânico e indigenista no Amazonas confessaram os assassinatos. Os corpos já foram encontrados. Segundo a investigação, as vítimas teriam sido mortas a tiros e os corpos esquartejados e queimados. A Câmara dos Deputados aprova projeto que prevê teto do ICMS para tentar reduzir o preço dos combustíveis. O texto segue para a sanção presidencial. Um policial civil de folga reagiu a uma tentativa de assalto na zona sul de São Paulo. Câmeras de segurança registraram a ação. Assim que sai do banco, o policial vai em direção ao carro estacionado próximo à agência. Um homem armado se aproxima, anuncia o assalto e pega um envelope que estava na mão do agente. O policial reage e atira 2 vezes em direção ao criminoso. Ele corre, mas é atingido e cai na calçada. O homem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Um policial militar disparou tiros de bala de borracha contra um torcedor no estádio de Mozarlândia, em Goiás. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o agente dispara 2 vezes e acerta o homem de 37 anos que estava rendido, de costas e com as mãos na cabeça. A Polícia Militar informou que vai apurar o caso. Bom, na cidade de Acaraú, que fica no interior do Ceará, uma funcionária de um supermercado foi feita refém durante uma tentativa de assalto. O acusado é um adolescente de 15 anos. Segundo a polícia, ele entrou no estabelecimento, anunciou o assalto e imobilizou a vítima. Com a chegada da polícia, o adolescente se rendeu e foi apreendido. Segundo parentes, o menino tem problemas mentais. A Polícia Federal prendeu integrante de uma quadrilha internacional de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O grupo é suspeito de movimentar mais de 100 milhões de reais. 9 pessoas foram presas e 16 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos estados de Pernambuco, Mato Grosso do Sul e São Paulo. A Operação Corona buscava, desde 2020, desarticular uma quadrilha suspeita de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. A investigação começou há 2 anos, quando um avião foi apreendido com 650 quilos de cocaína no município de Igaraçu, em Pernambuco. O esquema tinha o objetivo de disfarçar a droga em contêineres de sucata e levá-la para a Europa. Segundo a Polícia Federal, somente nos 4 primeiros meses de 2020, a quadrilha movimentou 116 milhões de reais com o tráfico de entorpecentes. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, vai trocar de presídio mais uma vez. A Justiça determinou o retorno dele para a unidade prisional da Polícia Militar em Niterói. Cabral tinha sido transferido para o presídio do Corpo de Bombeiros por conta de supostas regalias encontradas na unidade da PM. A defesa do ex-governador disse que a corte corrigiu uma arbitrariedade baseada em suposições, jamais em fatos e provas. Essa será a 4ª transferência de Sérgio Cabral em pouco mais de um mês. E a Rússia cortou 15% do fornecimento de gás à Itália. Um porta-voz da empresa de energia italiana disse que não houve nenhuma explicação para a redução. Ontem, a Rússia já tinha cortado 40% do fornecimento de gás para a Alemanha. A Gazprom, empresa estatal russa, deu justificativas técnicas para a redução do fornecimento aos alemães. Mas a ação parece fazer parte da disputa energética envolvendo as sanções impostas contra Moscou por conta da guerra na Ucrânia. Mais 2 pessoas foram diagnosticadas com varíola do macaco no Brasil. Uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo. Agora são 5 casos no total por aqui. Especialistas explicam que não há motivo para preocupação. O primeiro registro da doença no Rio de Janeiro foi o de um homem de 38 anos que chegou de Londres há 4 dias. Ele procurou atendimento no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz. O paciente tem sintomas leves e está em tratamento domiciliar. Outros 3 casos foram confirmados em São Paulo e um no Rio Grande do Sul. Todos os pacientes estiveram recentemente no exterior. Entre os sintomas iniciais da doença estão dores de cabeça, cansaço e febre. Alguns dias depois, surgem erupções na pele. A varíola do macaco é transmitida por um vírus, que é da mesma família da varíola, doença erradicada no mundo há mais de 40 anos. Apesar de ser uma virose, a transmissão também é mais fácil de ser controlada e acontece principalmente quando há o contato próximo com uma pessoa que está infectada, na fase em que a pele ainda apresenta lesões. É pouco provável que uma pessoa
passe sem que você note o problema. Diferente de um paciente com a COVID, que pode ter um quadro mais brando, sem nenhum aspecto de enfermidade, no caso da varíola do macaco, você tem lesões na pele. E é a proximidade com essas lesões na pele que facilita a transmissão do vírus. A varíola do macaco é considerada endêmica na África Ocidental e Central e tem baixo risco de mortalidade. Para este infectologista, não há motivo para pânico, já que a doença pode ser evitada com a vacina da varíola, que já existe. Se for necessário, de acordo com as autoridades de saúde, ela voltará a ser recomendada à população. Deixa os cientistas comprometidos com a saúde pública se manifestar, deixa o Ministério da Saúde se manifestar, são eles, né, que têm maior conhecimento, que podem, com bastante fundamento, opinar e ter uma opinião um pouco mais respaldada e mais confiável do que pessoas que se aventuram a falar nos meios de comunicação aquilo que ele acha. Os corpos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira foram encontrados. Os irmãos presos por envolvimento no desaparecimento das vítimas confessaram os assassinatos. De Manaus, a repórter Jéssica Oliveira tem as últimas informações. Boa noite, Jéssica. Olá, muito boa noite para você, a todos que estão acompanhando a programação. Nós recebemos agora há pouco, com exclusividade do assessor jurídico Yura Marubo, da União dos Povos Indígenas, que os corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips acabaram de ser encontrados. O assessor jurídico, ele tem um irmão que mora na sede do município de Atalaia do Norte. Ele acabou de ser informado, a Polícia Federal acabou de chegar na sede do município, eles que estavam realizando as buscas desde a tarde desta quarta-feira, inclusive os dois suspeitos, os dois irmãos, o Ozenei da Costa Oliveira, de 41 anos, mais conhecido por Dos Santos, junto com o Amarildo da Costa Oliveira, conhecido por Pelado. Eles estavam ao local, juntamente com a polícia, justamente para identificarem a localização dos corpos. Então, essas buscas estavam acontecendo desde a tarde da quarta-feira e agora há pouco nós recebemos a informação que os corpos do indigenista e do jornalista foram encontrados. Até o momento, nós não temos informações oficiais da Polícia Federal. A polícia ainda não manifestou, apenas informou uma nota dizendo que daqui a pouco, às 19h30, horário de Manaus, vai acontecer uma coletiva de imprensa justamente para explicar mais o caso, sobre como vai andar a partir de agora as investigações que não param, viu? Lembrando também que o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Araújo desapareceram no dia 5 de junho na terra indígena Vale do Javari, em Atalaia do Norte. Dom Phillips era colaborador do jornal britânico e morava em Salvador com a esposa brasileira. Bruno Araújo era servidor da FUNAI, licenciado, e continuava atuando na região. Eu volto com vocês. Bom, e um dos acusados, preso ontem, indicou o local do crime. Dom e Bruno estavam desaparecidos há 10 dias na fronteira entre Brasil e Peru. A Polícia Federal levou o pescador Ozenei Oliveira, um dos suspeitos, ao local das buscas no rio Itaquaí. Ele foi detido ontem e é irmão de Amarildo Oliveira, que está preso desde a semana passada. Segundo a Polícia Federal, Ozenei confessou os assassinatos e disse que ele e o irmão mataram o jornalista inglês e o indigenista brasileiro, esquartejaram e incineraram os corpos e depois jogaram os restos mortais em uma cova rasa. Mesmo com a confissão, os restos mortais serão periciados para a comprovação das identidades. Os irmãos Oliveira vivem na comunidade São Gabriel, onde os ribeirinhos vivem da pesca e da agricultura tradicional. Em um áudio gravado em maio e divulgado agora, o indigenista Bruno Araújo relata ameaças de pessoas que estariam agindo irregularmente no Vale do Javari. Ele articulava uma reunião para tratar do assunto. Os grandes invasores da terra indígena, eles vão perder o manejo de pirarucu, que demorou 10 anos para eles tirarem. Então vai tentar se fazer um grande coletivo aí para tentar empurrar eles a manter o manejo e tirando alguns deles aí. São esses caras que estão atirando na equipe, são esses caras que atiraram na base. O jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Araújo desapareceram no dia 5 de junho, na terra indígena Vale do Javari,
em Atalaia do Norte, no Amazonas. Dom Phillips era colaborador do jornal britânico The Guardian e morava em Salvador com a esposa brasileira. Bruno Araújo é servidor da FUNAI licenciado e continuava atuando na região. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que valores arrecadados com a privatização da Eletrobras podem reduzir as tarifas pagas pelos consumidores em 2,3%. Os dados foram divulgados durante a audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. A ANEEL vai repassar 5 bilhões para um fundo que financia subsídios para alguns segmentos e políticas públicas no país. Os recursos devem estar disponíveis até agosto. A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que prevê um teto do ICMS para tentar reduzir o preço dos combustíveis. O texto agora vai à sanção presidencial. O presidente Jair Bolsonaro vai ter 15 dias para sancionar ou vetar o texto aprovado pelos parlamentares. Hoje, os deputados mantiveram boa parte das alterações feitas pelos senadores. A versão final do relatório determina que os governadores serão compensados se tiverem perda na arrecadação do ICMS acima de 5%. O texto também permite desconto aos estados que estão em dívida com a União. Os que não têm dívida serão compensados em dinheiro oriundo da exploração mineral. O projeto ainda garante complementação financeira nos recursos destinados para a saúde e educação. O texto base foi aprovado no fim da noite de ontem. A votação durou 7 horas e teve amplo debate no plenário da Câmara. A redução dos tributos, principalmente do ICMS, que se transformou no sócio majoritário na distribuição de combustível, na distribuição de energia, nas empresas geradoras de sinal de telefonia celular, é fato. Nenhuma nação do mundo é capaz de comportar 44,9%, quase 50%, quase a metade do preço final da energia, sem encargos e sem tributos. E isso tolhe o nosso desenvolvimento. Na votação de hoje, 307 deputados foram favoráveis às mudanças estipuladas pelo Senado. Apenas o deputado Davi Soares, do União Brasil de São Paulo, não concordou. Na noite de ontem, a aprovação foi por unanimidade. Os 348 deputados presentes à sessão votaram a favor do texto base. O tema passou anteriormente pelo crivo do Senado Federal e encontrou mais resistência. 6 senadores do PT, 2 do MDB e 1 do PROS foram contra a proposta. O projeto é uma tentativa do governo e do Congresso Nacional de reduzir a escalada de preços, principalmente dos combustíveis. O texto passa a considerar também o gás de cozinha, energia elétrica, transporte público e telecomunicações como itens indispensáveis para a população. E, portanto, a alíquota do ICMS não pode ser maior do que 17% sobre esses produtos. A determinação vale até o fim do ano. Com o teto de cobrança do imposto, os governadores acreditam que vão perder quase 100 bilhões de reais até o fim de 2022. Este economista explica que o projeto é importante porque a carga tributária está altíssima. Tem estados que cobram até 30% de ICMS, vai ter que limitar em 17% a cobrança do ICMS. Isso deve representar, na gasolina, um decréscimo de em torno de 70 centavos em média. Obviamente, cada estado cobra um determinado percentual, então, dependendo do estado, vai ter uma queda maior. E o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central aqui do Brasil, elevou a taxa básica de juros, a Selic, para 13,25% ao ano. O aumento de meio ponto percentual já era esperado pelo mercado. Essa foi a 11ª alta seguida. E essa alta das taxas de juros aqui e pelo mundo é assunto para a nossa comentarista Salete Lemos. Olá, boa noite a todos. No Faça as Contas de hoje, destaque para a taxa de juro, que subiu de novo, você viu, pressionando ainda mais o orçamento doméstico. Com o endividamento da população atingindo recorde a cada dia, vamos combinar que taxa de juro é o segredo, é o ponto mais forte de importância na
tomada de dinheiro emprestado. Nos financiamentos, vale lembrar, as taxas de juros estão variando de 100% a 600% ao ano. Isso dependendo, claro, do banco e da financeira e também das garantias que você oferece nesse dinheiro que pega emprestado, né? No caso do cartão de crédito, olha lá, os juros estão próximos dos 400% ao ano, contra uma inflação de 11,73%. Fato é que a inflação incomoda e muito, não apenas o Brasil, mas também o mundo, e a principal ferramenta de controle de preço ainda é a taxa de juro. Por isso, a alta aqui no Brasil, nos Estados Unidos, Europa, é um movimento que no Brasil deve estar sendo encerrado nos próximos meses, enquanto nos Estados Unidos e Europa, esse movimento de alta dos juros está apenas começando. O Brasil iniciou essa jornada de alta no início do ano, né? Enquanto os Estados Unidos e a Europa só deram início à alta dos juros nas suas respectivas economias agora. Os estragos provocados tanto pela alta de preço quanto pelos juros, nós conhecemos. Vai aí desde o empobrecimento dos salários até a queda do investimento produtivo, e aí investimento produtivo é o investimento que interessa, porque gera emprego e gera recuperação de renda. Faz sentido, né? Afinal, como é que eu vou pegar um dinheiro, um empréstimo, para abrir ou ampliar um negócio, se eu não tenho controle sobre o custo desse produto que eu vou oferecer, se as linhas de financiamento estão cada vez cobrando juros mais altos? Resultado, maior dificuldade para a retomada do crescimento econômico. É uma fase do processo de reorganização da economia mundial, onde o Banco Central do Brasil parece estar mais avançado. Fique de olho, não só no controle do seu endividamento, mas também nas opções de investimento para suas economias. Fuja dos mercados de renda variável. Opte pelo mercado de renda fixa. Faça suas contas. Eu volto na próxima semana. Até lá. A ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, pode ser candidata a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro. O mais cotado era o ex-ministro da Defesa, Braga Neto. Esse é o assunto do Rodada de Opinião. O nome de Tereza Cristina como possível vice de Jair Bolsonaro não é uma novidade. A ex-ministra sempre esteve na lista dos favoritos. Até agora, no entanto, não era a primeira da fila, porque o presidente avalia que ela deve ser eleita senadora por Mato Grosso do Sul. Fortalecer sua base no Senado, em um eventual segundo governo, é a prioridade, porque foi nessa casa que ele enfrentou dificuldades, por exemplo, a CPI da pandemia. Ocorre que o nome de Tereza Cristina voltou a ganhar força porque Bolsonaro tem ouvido de aliados que sua presença agrada a uma faixa importante do eleitorado, as mulheres e também a classe política. Ela é filiada ao PP, Progressistas. Além disso, a ex-ministra é muito bem avaliada pelo setor do agronegócio, uma das bandeiras do governo. Passa a ideia do Brasil que dá certo, que segurou as pontas da economia durante a crise sanitária. O nome de Tereza Cristina vem crescendo de novo no bolsão de apostas e a razão principal é o voto feminino. Pesquisas internas da campanha do presidente mostram que a ex-ministra da Agricultura despertaria sensibilidade entre as mulheres, o calcanhar de Aquiles de Bolsonaro. Os levantamentos mais recentes de diferentes institutos revelam que a vantagem de Lula nessa fatia do eleitorado está na casa dos 20 pontos percentuais. A primeira estratégia da campanha bolsonarista foi incluir Michele Bolsonaro na propaganda eleitoral, mas ela tem resistido. Com isso, Tereza Cristina voltou ao páreo. O nome dela é apoiado por políticos profissionais do PP e PL. Um cacique do PL me descreveu como a melhor ministra que o presidente já teve. Quietinha e faz as coisas funcionarem. A última palavra cabe, é claro, a Bolsonaro, que tem até julho para bater o martelo. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, vamos ver o sorteio da Mega Sena, prêmio de mais de 50 milhões de reais.
Estamos de volta. Foi publicado no Diário Oficial da União o veto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro à volta do despacho gratuito de bagagens em voos comerciais. O argumento é de que a gratuidade aumentaria os custos dos serviços aéreos, gerando um aumento das passagens. Agora, o Congresso vai analisar se mantém ou derruba o veto presidencial. A cobrança pelo despacho de bagagens foi autorizada pela ANAC em 2016. Na véspera de mais um feriado prolongado, 65 rodovias de Minas Gerais estão com bloqueios parciais ou totais. Em muitos casos, os problemas se arrastam desde o período chuvoso. Um afundamento na pista deixou a BR-262 totalmente interditada em Abricampo, no interior de Minas. Desde janeiro, os motoristas precisam passar por um desvio improvisado. Na mesma rodovia, na altura da cidade de Rio Casca, o bloqueio foi provocado pela queda de uma barreira. Ele fica uma hora esperando para passar um trechinho de 1 quilômetro de asfalto. Na MG 030, na região metropolitana de Belo Horizonte, o problema é uma obra que começou há 2 anos. A situação ficou ainda pior após o desabamento de uma encosta no período chuvoso. A estrada é caminho para pontos turísticos e cachoeiras. Aqui na BR-381, na saída para os litorais do Espírito Santo e da Bahia, os motoristas enfrentam muita dificuldade. Por causa de um desvio, o trânsito é lento durante todo o dia. Máquinas e operários trabalham nesse trecho desde o começo do ano. As intervenções ocorrem na altura da cidade de Sabará, na Grande BH, onde uma cratera se abriu durante o período chuvoso. A obra mexe, não tem finalidade, porque até agora ali colocou pedra, mas não resolveu problema nenhum. Nesta estrada, que dá acesso ao Inhotim, maior museu a céu aberto do mundo, placas alertam os motoristas para os riscos de passar pelo trecho. A região foi atingida por deslizamentos de terra e pelo transbordamento de uma barragem no começo do ano. No total, 54 rodovias mineiras estão parcialmente interditadas e 11 totalmente bloqueadas. A Polícia Rodoviária vai reforçar a fiscalização durante a Operação Corpus Christi. A operação começou às 0 horas de hoje, vai até às 23h59 do próximo domingo. Então nós estaremos colocando o maior número possível de policiais nas rodovias federais, não só de Minas, mas de todo o país, para proporcionar uma segurança àqueles motoristas que vão viajar, prestar algum tipo de apoio, coibir infrações. Bom, véspera de feriadão, a hora de pegar a estrada. O nosso repórter Guilherme Lopes está na sede da Agência de Transportes de São Paulo, que faz todo o monitoramento de rodovias do estado. E ele tem detalhes para a gente sobre essa saída e ao vivo também do trânsito. Boa noite, Guilherme. Oi, Érica, boa noite a você, boa noite a todos. Olha, o trânsito está intenso, mas não igual aquele último feriado. Aqui no Centro de Controle de Informações, o pessoal tem acompanhado as principais rodovias do estado de São Paulo e claro que esse fluxo mais intenso é naquelas rodovias que dão acesso ao interior do estado e também ao litoral, saindo da região metropolitana. Vamos acompanhar nas câmeras como que está a situação neste momento. Lá naquela primeira imagem, a gente consegue ver a rodovia Castelo Branco, ali na altura do quilômetro 18. O trânsito ali esteve um pouco mais intenso antes, só que agora está um pouquinho mais tranquilo nessa altura. Mas ali perto do quilômetro 24, o motorista que passar por esse trecho ainda vai gastar uns 30 minutos por causa dessa lentidão, mas não tem nenhum outro incidente mais grave. Já do lado a gente vê a rodovia dos Bandeirantes, trânsito seguindo bem no fluxo aí sentido interior do estado. Já o pessoal que está indo para o litoral pela rodovia Anchieta, a orientação é tentar evitá-la. A rodovia Anchieta a gente consegue ver na tela que há um fluxo mais intenso de veículos, carros e caminhões, isso porque houve um acidente um pouco mais cedo, o veículo que se envolveu nesse acidente já foi retirado do trecho, mas ainda há o reflexo. A orientação para quem vai para o litoral é aí sim pegar a rodovia dos Imigrantes. Dá só uma olhada como que está o trânsito. Bom, tivemos um problema, mas as informações foram praticamente completas. E de São Paulo, vamos para o Rio de Janeiro com o repórter Tony Vendramini. Ele está na rodoviária. Boa noite, Tony. Como é que está o movimento por aí? Oi, Lacombe. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o movimento razoável aqui na rodoviária do Rio. A concessionária que administra o terminal estima que 207 mil passageiros circulem por aqui durante todo esse feriado
prolongado. As empresas colocaram 1.770 ônibus extras à disposição para atender essa demanda. O dia de maior movimento de saída deve ser hoje, com mais de 23 mil passageiros deixando o Rio e os destinos mais procurados, claro, as cidades da região dos lagos. O maior movimento de chegada deve ser amanhã, com mais de 22 mil passageiros desembarcando. Já na ponte Rio-Niterói, a expectativa é que 719 mil veículos passem por lá nos dois sentidos até segunda-feira. Somente hoje, 85 mil devem cruzar a ponte Rio-Niterói em direção a Niterói e também às cidades da região dos lagos. Do Rio de Janeiro, Tony Vendramini, ao vivo para o Rede TV News. Obrigada, Tony. Olha, uma caixa d'água tombou e atingiu 30 apartamentos de um condomínio popular na zona oeste do Rio de Janeiro. Os imóveis foram interditados pela Defesa Civil. Ao desabar, a caixa d'água atingiu o prédio e afetou 20 apartamentos, além de outros 10 de um bloco vizinho. O imóvel de Hermes, que fica no 5º andar, foi o mais atingido. A família perdeu tudo. Eu e minha esposa, graças a Deus, nós estamos com vida, né? Mas móvel, documento, nós perdemos tudo. Eu só tenho a roupa do corpo, eu e ela e minha filha. É o que a gente tem no momento. E a vida, né, que é mais importante, né? Infelizmente, o resto foi tudo. Uma mulher que estava em casa na hora do desabamento ficou ferida na perna. Ela foi atendida pelos bombeiros no local e liberada. Na casa de Beatriz, a água arrastou tudo o que havia. Na hora que eu fui correr para socorrer minha filha, a pressão da água entrou. Minha mãe foi parar na cozinha, eu fui parar dentro do banheiro. Levantei correndo, fui pegar minha filha para tentar descer, porque o prédio ficou tremendo, parecia que era um terremoto, porque parecia que a caixa d'água ia entrar na nossa casa. Foi uma cena de terror. A área ao redor do prédio mais atingido foi interditada pela Defesa Civil. Somente no final da tarde os moradores puderam entrar no edifício para recolher pertences. O condomínio de moradias populares em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, foi inaugurado pelo governo federal em 2014. A Caixa Econômica Federal entrou em contato com a Direcional, a construtora responsável pela obra, assim que soube do acidente. Segundo a empresa, a caixa d'água foi fabricada por uma companhia terceirizada e vai passar por perícia. Moradores contam que ela já estava instalando e que o condomínio acionou por 2 vezes a Defesa Civil, mas nada foi feito. O prefeito Eduardo Paes esteve no local e afirmou que vai liberar o pagamento do aluguel social para os moradores afetados e pedir explicações à construtora. A gente já vai ver essas famílias que moram nesse prédio aqui para acolhê-los enquanto não se faz nenhuma intervenção no prédio. Eu já acionei pessoalmente a construtora que fez esse prédio, a responsabilidade é deles. Se eles não assumirem essa responsabilidade, a prefeitura vai agir, mas eles vão ter que assumir sua responsabilidade, até porque é uma empresa que constrói, é uma empresa séria, até que me digam, até que me provem o contrário, e faz muita coisa aqui no Rio. Pois é, logo em seguida, em nota, a construtora Direcional, responsável pela obra, disse que ofereceu já hospedagem em hotel para todos os moradores do bloco danificado e que registrou os carros atingidos também. A companhia se comprometeu a fazer todos os reparos necessários no prédio. Rede TV News de volta para falar de esporte. Olha, no Botafogo a situação não vai nada bem, viu? Integrantes de uma torcida organizada do time invadiram o CT para cobrar ali melhor desempenho da equipe. Cerca de 40 membros da Fúria chegaram até o departamento médico do clube e começaram a intimidar alguns jogadores. A cobrança é pela campanha ruim do time no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Botafogo está na zona de rebaixamento. Só com a chegada da Polícia Militar, o tumulto foi controlado. O técnico português, Luiz Castro, ainda conversou com os invasores. Vocês hoje estão todos juntos connosco, nós vamos ter ainda mais dificuldades. Vocês sabem os momentos que vivemos nos últimos anos. A gente está aqui para apoiar. Todos juntos em você, Em nota, o Botafogo informou que repudia veementemente a forma como jogadores e funcionários foram hostilizados dentro do ambiente de trabalho. Ressaltou ainda que os envolvidos na invasão não representam a torcida alvinegra. Ninguém deveria achar normal que torcedores invadam clubes, centros de treinamento para intimidar, para ameaçar jogadores. Não são, com certeza, torcedores de verdade e podem ser, sim, criminosos. Esse tipo de pressão, que não ajuda em nada um time em dificuldades, muito pelo contrário, é inadmissível. E a saída é uma só: identificar e, dentro da lei, punir os responsáveis. E uma última atualização antes da gente finalizar essa edição. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, acabou de informar
informar numa rede social que a Polícia Federal encontrou restos humanos no local em que o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips teriam sido enterrados. Segundo essa postagem, mais informações serão divulgadas numa coletiva de imprensa em Manaus, que começa daqui a pouco, às 8h30 da noite. O Rede TV News termina aqui. Boa noite para você, bom feriado. Boa noite e amanhã a gente está junto, 7h30 da noite.